Graças, querido Senhor. Glória a Deus. Vamos ler, com o favor de Deus, um texto que está no livro de Números, capítulo 14. Números, capítulo 14, diz a palavra de Deus: levantou-se, pois, toda a congregação, gritou em voz alta, e o povo chorou naquela noite. Versículo 2: os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão e toda a congregação, dizendo-lhe: antes tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor esta terra para cair à espada e para nossas mulheres e nossas crianças serem por presa? Não nos seria melhor voltar para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos a um para o nosso capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que estavam, espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, falaram toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará a terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porque como o pão nós os podemos devorar. Retirou-se dele o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Querido Senhor, damos-te graças da tua palavra e da tua bênção em nossa vida. Damos-te graças do teu poder maravilhoso e da tua presença. Ajuda-nos a entender a tua palavra e a viver a tua palavra de todo o nosso coração, em nome de Cristo, Senhor. Amém? Graças a Deus. Meus queridos irmãos, tenha a gentileza de sentar. Graças, querido Espírito Santo, a tua palavra. O fruto desta palavra em nossa vida. O nosso tema de hoje é entrar no melhor de Deus. Entrar no melhor de Deus. Ponto. Como? Ponto de interrogação. Como posso eu entrar no melhor de Deus? Uma boa pergunta. Que coisas me poderão impedir de entrar e de receber o melhor de Deus na minha vida? Uma boa pergunta. Como mudar as situações difíceis, complexas, de sofrimento e alterá-las para melhor na nossa vida. Como vencer dificuldades e obstáculos com a ajuda de Deus. Como contar com essa ajuda de Deus. Como ter a certeza de poder contar com a ajuda de Deus para nos livrar do mal, do sofrimento, da doença, da derrota, da opressão, da miséria, da desgraça, da escravidão, do domínio que esse inimigo que nós temos, que vem para matar, roubar e destruir, quer trazer à nossa vida. João capítulo 10, versículo 10. A Bíblia diz que o mal, que Satanás vem para trazer mal. E Jesus disse: eu vim para vos dar vida e vida com abundância. O mal não vem de Deus. Não era preciso saber muito. Bastava ler este versículo para entender que o mal não vem de Deus. Que é o diabo quem traz o mal, quem traz o sofrimento, quem traz a destruição. Ele vem para matar, roubar e destruir. É Satanás quem faz isso. Deus não está nesse assunto de trazer destruição e morte e sofrimento. Deus está no assunto a seguir: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Meus queridos irmãos, então, para receber o melhor de Deus e para poder aceder às transformações e mudanças que são necessárias, há, no entanto, um obstáculo que está bem perto de nós. Está tão perto. Há um perigo que está perto de nós. Está tão perto. Está mais perto que o diabo. É o perigo da falta de mudança de mentalidade. O perigo da mente não transformada. Enquanto
a pessoa não muda a sua maneira de pensar, não consegue experimentar o melhor de Deus. E pelo contrário, a maneira velha de pensar, a forma antiga de pensar, a forma de pensar como nós vínhamos, não é só perigosa, não é só complexa, não é só capaz de nos afastar de Deus, não é só capaz de nos impedir do melhor de Deus, é capaz de nos lançar no inferno, se não alterarmos a nossa maneira de pensar. Olha o que está escrito em Efésios capítulo 2. Diz: Deus nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, seguindo o curso deste mundo, versículo 2, seguindo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, diga comigo, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Que palavra tão maravilhosa é esta! Andávamos seguindo o curso do mundo, dos pensamentos, fazendo a vontade dos pensamentos e a vontade da carne. Como isso é verdade, pensando igual como o mundo, vivendo igual como o mundo. E Deus, em seu amor e misericórdia, nos chamou para a sua palavra, para o seu conhecimento, e começamos a ter informação da sua palavra, informação do sacrifício da cruz, a informação da boa nova do Evangelho. Passamos a começar a receber conhecimento acerca de Deus, conhecimento da sua palavra, conhecimento do sacrifício de Jesus e do seu valor, conhecimento das informações acerca de que Jesus também virá a segunda vez e virá para reinar sobre toda a terra como Rei de Reis e Senhor dos Senhores. De que antes da segunda vinda haverá um arrebatamento dos santos, que sendo levados à sua presença estarão nas bodas do Cordeiro. Todas estas coisas eram desconhecidas. Nós vivíamos numa perfeita ignorância, nós não sabíamos nada. Eu falo por mim, eu não sabia nada. Começamos a ter informação. Mas, meus queridos irmãos, deixe-me dizer uma coisa muito importante. A informação do conhecimento do que Deus fez, do que Deus é capaz de fazer, do que Deus quer fazer, do que Deus vai fazer no futuro, do que Deus está a fazer na nossa vida, toda esta informação que nós começamos a receber, esta informação não produz transformação. O que produz uma transformação de vida é uma conversão autêntica de coração. O que produz transformação na vida dos filhos de Deus não é ser informados, estar informados. O que produz transformação na sua vida é converterem-se. O que produz transformação na vida dos filhos de Deus é receber essa transformação que vem de um coração desejoso de lhe agradar, desejosos de lhe obedecer, desejosos de mudar a sua mente, a sua mentalidade, a sua maneira de pensar, para ser agradáveis diante de Deus os nossos pensamentos e as meditações do nosso coração, para desejar fazer a vontade de Deus mais do que a nossa própria, entendendo que Jesus disse: nem todo
o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Mateus 7:21. Que adianta dizer, eu sei que Cristo veio e morreu na cruz. O diabo sabe isso. Eu sei que Ele vem segunda vez. Pergunto eu das pessoas, quantas pessoas estarão no inferno que sabem isto perfeitamente, que Jesus veio e deu a vida na cruz para perdão de pecados, que Jesus vem segunda vez. Quantas vidas por transformar existem? Quantas pessoas não se transformam e não mudam? Quantas pessoas não são capazes de entender que tem que haver obediência de nossa parte? Como somos às vezes duros de coração para obedecer a Deus, para nos arrepender, para mudar de vida, para mudar de atitudes, para mudar de procedimentos, para querer agradar a Deus, para querer obedecer e fazer aquilo que Ele nos diz. Nós que até gostamos de pedir alguma coisa e nos fazerem isso. Às vezes Deus pede-nos a nós para fazer alguma coisa e custa-nos fazer. Para experimentar o melhor de Deus, é necessário de facto haver uma transformação, uma mudança na obediência, mudança nas atitudes. Às vezes a pessoa se diz assim, eu não sei o que é que aquela pessoa está a fazer na igreja. Ou há crentes que dizem assim, eu conheço umas pessoas na igreja que são crentes há não sei quantos anos e praticam as mesmas coisas, fazem os mesmos pecados, continuam com as mesmas discussões, continuam com as mesmas arrelias, continuam com as mesmas desobediências, continuam com os mesmos insultos, continuam com as mesmas palavras, continuam com o mesmo tipo de não ter entrar por um ouvido e sair por outro e não fazer caso de nada, continuam a ser a mesma dureza do coração, a mesma incapacidade de mudar, de transformar-se, de aceitar mudanças. E ainda estão cheios de razão. Porquê? Porquê é que acontece isso? Onde é que o problema está? Quando isso acontece, quando uma pessoa é crente X anos, 20 anos, e de vez em quando é cada bebedeira monstra que só não bebe mais por falta de garrafas perto. Porque é que alguém tem um procedimento destes e que é capaz de viver anos e anos e não é capaz de obedecer a Deus nas coisas, algumas tão simples, como ser dizimista, como orar todos os dias? Passam dias e dias, não consegue orar. Esquece de orar, não sabe onde está a Bíblia. Está desatento com as coisas de Deus completamente. Vem, se o puxarem, se insistirem, se fizer uma coisa, mas se empurrarem demais já até se revolta. Bem, estás a dizer que eu não quero nada disso, calma. Eu é que sei. Vou devagarinho e não quero que nem me empurrem. Que pena. Falando sobre gente que não se transforma, ou que vive mais na carne, sem o Espírito. Gálatas 5:22 fala dos frutos do Espírito. Mas os versículos antes, versículos 19 e 20, são assustadores. 19, 20 e 21 são versículos assustadores. As obras da carne são manifestas e são a prostituição, a impureza, a lascívia. Versículo 20, a idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas. Entre contendas e inimizades, põe ali no meio discussões, ciúmes. Se eu sei que os irmãos podem dizer assim, mas isto dos ciúmes, isto é uma coisa pequenina. Iras, facções, dissensões, divisões, tomar partido por aquele e pelo outro, e ser a favor disto e contra o outro e tal. Jesus. 21 diz, invejas, bebedeiras, está a ver ali? Bebedices. Não é bebedices de provar uma coisa, é de beber mesmo a sério. Bebedeiras, a tradução do original diz bebedeiras, não diz bebedices. Bebedeiras. Que alguém sabe o que é uma bebedeira aqui? É beber até cair para o lado. Orgias, coisas semelhantes a estas contra as quais vos preveni, como já antes vos disse,
que os que praticam tais coisas não entrarão no reino dos céus. Ciúmes, olha o que está ali escrito. Discussões, olha o que está ali escrito. Há gente que gosta de discutir, dava sei lá o quê para entrar numa boa discussão. E pensa que vai para o céu discutir. Então nós olhamos para estas coisas e dizemos assim, e quando é que a pessoa se transforma? Já nem fala ali de roubo, de assassino, de homicídio, de adultério, de pecados de todo tipo, de prejudicar outros, de ficar-se a rir do mal que causou, etc, etc, etc. Bem, porque isso então já está. Já não fala ali nada nem sobre homossexualidade, nem sobre nada dessas coisas que estão, dessas perversões todas, porque está tudo ultrapassado isso. Mas veja bem o que diz ali, não entrarão no reino dos céus. Quer dizer que a pessoa tem que se arrepender e tem que dizer assim, meu Deus, mostra-me o que é que qualquer uma dessas coisas me impede. Não impede só o céu, impede aqui de receber o melhor de Deus na sua vida. Deus tinha muito mais para receber, a pessoa não consegue receber. Deus tinha muito mais para lhe dar, mas não consegue chegar às suas mãos. Por causa destas coisas que são feitas e que não há mudança. Depois de anos e anos e anos e anos, não há mudança. Podia até ter feito anos e arrepender-se e dizer assim, meu Deus, perdoa-me todas essas coisas. Lava-me no teu sangue. Tem misericórdia de mim. Mas em vez disso, continuar e continuar e continuar. 40 anos no deserto, até que morre, termina a sua vida e nunca chegou a entrar no melhor de Deus. Deus não tem melhor para a sua vida, pois eu lhe garanto que Deus tem muito melhor para a nossa vida. Vamos nós deixar de entrar no melhor que Deus tem para nós? Vamos nós pôr Deus em segundo lugar ou mudar e transformar-nos para que em nossos pensamentos possamos agradar a Deus em tudo? Em nossas ações possamos agradar a Deus em tudo? Quando Deus aparece para Abraão e diz, anda em minha presença e ser perfeito. Nós usamos no mundo esta linguagem, diz, perfeito, ninguém é perfeito. Mas se nós não lutamos por aperfeiçoamento, se não lutamos por mudança, se não lutamos por mudar a nossa maneira de ser, de pensar, de atitudes, de ações, de pensar segundo o pensamento de Deus, de querer agir segundo aquilo que agrada a Deus, se não nos importa nada, então nós não vamos experimentar o melhor de Deus na nossa vida. E o melhor de Deus na nossa vida é viver uma vida com vitória, com poder, com sucesso. Em tudo que pomos nas nossas mãos, Deus nos abençoar. O melhor de Deus na nossa vida é viver uma vida com saúde perfeita, poderosa. Pode vir uma doença, pode surgir um problema, pode surgir um ataque qualquer que o diabo queira, mas está condenado a desaparecer, porque muito maior é o poder de Deus que está em nós, que faz desaparecer isso, e isso está condenado a desaparecer. Então o crente os filhos de Deus começam a receber poder de Deus na sua vida, começam a receber saúde poderosa, vitórias poderosas, e o diabo começa a fugir à sua frente cada vez que o vê. Torna-se um homem e uma mulher poderosos em Deus, capaz de pôr o inimigo debaixo dos seus pés, sem medo de nada, enfrentando tudo e vencendo, enfrentando coisas difíceis ou impossíveis e vencendo, lançando-se para a frente e vendo o inimigo a correr à sua frente. Essa é a atitude dos vencedores, é a atitude dos filhos de Deus. Gente que não tem medo de coisa nenhuma, mas que enfrenta tudo e vence, às vezes com batalhas, às vezes com lutas, às vezes a precisar de ajuda, às vezes com a ajuda de outros irmãos a puxar-nos para cima e a levantar-nos que as coisas estão tão pesadas. Mas vencemos em nome de Jesus, glória a Deus. E quem vai para trás é o diabo. Nós resistimos ao mal e ele foge de nós. Resistimos ao diabo e ele foge de nós. Enfrentamos as coisas e ele tem que ir para trás e fugir. Ora, quem não tem esta atitude e quem não tem esse caminho perfeito com Deus, quem está com sua consciência debilitada, porque não faço isso, faço aquilo, devia fazer, aquilo também não faço, devia fazer, aquilo também faço mal, e Deus tem a misericórdia de mim, mas Deus sabe que eu não posso. Deus sabe, para lá com essa conversa do Deus sabe que eu não posso. Tudo posso naquele que me fortalece, não há cá desculpas.
Não há cá desculpas, Deus sabe que não posso, Deus sabe que não consigo. Eu queria orar, mas Deus sabe que não posso. É mentira. Se Deus disse para orar é porque você pode. Se Deus disse para fazer é porque pode. Quando Deus diz alguma coisa para fazer é porque nós podemos fazer. Deus disse ao povo de Israel para enfrentarem os gigantes, para enfrentar as muralhas, para enfrentar tudo o que eles podiam. Deus estava com eles, ia ajudá-los e iam vencer tudo. Sentaram-se no chão a chorar. Você vê esta desgraça do capítulo 14 de Números, que é um dos capítulos mais dramáticos da Bíblia. O melhor que Deus tinha para eles, não receberam. E não receberam por quê? Não receberam porque Deus não lhes queria dar? Não, por amor de Deus. Deus queria lhes dar tudo. Então por que não receberam? Não receberam o melhor de Deus por quê? Pela sua má maneira de pensar, pensar mal, pela sua falta de fé, de confiança em Deus e na sua palavra e na sua promessa, pela sua incredulidade, a Bíblia diz pela sua dureza do coração, pela sua rebeldia contra Deus. Revoltaram-se contra Deus com aquilo que Deus disse. Eles pensaram que ia chegar lá e ia ser tudo suave e não ia haver nenhum solavanco, nenhum problema, não iam ter que fazer nada, Deus ia fazer tudo e eles não iam ter que pegar em espadas e combater, não queriam combater nada, não queriam fazer nada. Queriam que Deus deitasse tudo abaixo, matasse os gigantes, deitasse a muralha, fizesse tudo e eles só ficar lá de papo para o ar à espera que Deus fizesse tudo a apanhar sol. Deus disse: tem que pegar em espadas, tem que lutar, tem que combater, tem que trabalhar, tem que fazer. Não queremos. E hoje é igual, há muita gente que não quer trabalhar, quer o rendimento mínimo, não quer fazer nada. Há empresas que querem meter pessoas, não conseguem, porque está toda a gente sem querer fazer nada. Muita gente não quer fazer nada. Há empresas que querem pessoas e não há pessoas para trabalhar. E agora no verão ainda pior, então é que não há mesmo. Outro dia pus um anúncio, apareceram 2 pessoas. E uma foi logo embora, mal viu, não, isto é muito trabalho, Jesus, era o que faltava. Então não quer trabalho, não, quer um emprego. Mas claro. E há outros casos que nós vemos aí, muitos jovens, nem estudam, não quer estudar, não trabalham, não quer trabalhar. Então o que faz? Não se prepara para a vida, não adquire competências, não estuda nada, não aprende nada, não está em nenhum curso, em nenhuma coisa, a preparar-se para a vida, a pensar o que é que vai fazer com a sua vida. Não faz nada. E trabalhar também não. Não sei o que é que vai fazer então. Então, pastor, você é da opinião que toda a gente deve preparar-se. Quem não está a trabalhar ainda deve preparar-se. Deve formar-se, preparar-se, estudar, preparar-se para a vida, preparar-se com competências, adquirir conhecimento, adquirir as competências todas que precisar. Hoje vivemos numa sociedade difícil, competitiva, numa sociedade que precisa de gente bem preparada para triunfar pela vida fora e para não lhe faltar competências e capacidades adquiridas pelo conhecimento que está disponível em todo o lado. Amém? Meus queridos irmãos, nem sei porque é que estou a dizer isto hoje. Mas este assunto de entrar no melhor de Deus e de viver a seguir, nós falamos em Gálatas, no capítulo 5 e versículo 22, dos frutos do Espírito. Se era assim, então, e porquê é que eu preciso dos frutos do Espírito? Que é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade ou paciência, a mesma coisa, a benignidade ou amabilidade. Porquê é que eu preciso de tudo isto? Do amor, gozo, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade ou fé, fidelidade / lealdade, mansidão, temperança ou domínio próprio. Porquê é que eu preciso destes frutos todos? Porque estes frutos que são produzidos em nosso espírito são os frutos que abrem a porta para resultados na nossa vida. Não os frutos da carne que você viu nos versículos anteriores, mas os frutos do Espírito que abrem portas para ter uma mente renovada e transformada. Uma mente transformada para experimentar o melhor de Deus. Amém? A Bíblia diz em Provérbios 23, no versículo 7, a primeira parte do versículo diz: como o homem pensa, assim ele é.
como a pessoa pensa, isso é o que a pessoa de facto é. Como a pessoa pensa. Quer dizer que, através do sistema de pensamentos, da forma de pensar, a maneira errada de pensar que os hebreus tinham, esse versículo, como eu disse, é Provérbios 23:7. Como o homem pensa, assim ele é. Como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Como a pessoa pensa em seu coração, assim é como de facto a pessoa é. Como a pessoa pensa, a sua maneira de pensar é aquilo que define a pessoa. Quer dizer, quando estes pensaram que não conseguiam entrar no melhor de Deus, que não conseguiam vencer os problemas e os gigantes, que não conseguiam vencer as muralhas, que se viam a si próprios derrotados e incapazes, como eles se viam a si próprios, como eles pensavam de si próprios, não é tão importante o que alguém pensa de si como o que você pensa de si próprio e o que Deus pensa de si. O que Deus pensa de si e o que você pensa de si deve coincidir. O que Deus pensa de nós, Deus olha para si, ali vai um filho meu, ali vai uma filha minha, são vencedores, são homens e mulheres poderosos em Deus. Essa é a maneira de pensar correta. A maneira de pensar correta é: na cruz Jesus levou a doença, não aceito doença nenhuma. Essa é a maneira de pensar correta. Não tem que levar doença nenhuma. Essa é a forma de pensar de acordo à mente de Cristo na nossa vida. Amém, irmãos? Mudar a maneira de pensar. Eles não mudaram a sua maneira de pensar, logo não conseguiram se transformar, não conseguiram receber as promessas de Deus, não conseguiram entrar na terra prometida de Deus, não conseguiram entrar na promessa de Deus e no melhor de Deus. Ficaram às portas, ficaram no lugar da mediocridade por causa da sua maneira errada de pensar. O segredo, por isso, da transformação é mudar a maneira de pensar. Em Romanos capítulo 12, no versículo 1 e 2, diz: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, o culto da razão, o culto da mudança da mente, dos pensamentos, mudar os nossos pensamentos para pensar de acordo àquilo que Deus declara na sua palavra. Por exemplo, Deus diz na sua palavra, no seu trabalho, em tudo que você põe as suas mãos, Deus diz: tu prosperas, tu avanças, tu vences, tu triunfas. Se a pessoa disser: não tem sorte nenhuma, não, nada corre bem, afinal, que mentalidade é essa? Pelo contrário, a pessoa devia dizer: lanço-me para a frente e venço e triunfo. Em tudo que eu ponho minhas mãos, Deus prospera e avança. Ouça, você pode até estar na maior luta da sua vida, mas que a vitória é certa, em nome de Jesus não há nada que o possa parar. Agora, se a pessoa já está derrotada por dentro, já não está a pensar direito por dentro, como é que vai vencer? Você diz: não se pode, está calor, está frio, está sol, está chuva. Quando é inverno, está neve. Quando é verão, está calor. Há gente que nunca pode fazer nada. Ou está chuva demais, ou está frio demais, ou está calor demais, ou está tudo demais. O que está demais é a cabeça que está demais. É uma mentalidade derrotista que está demais. É uma mentalidade negativa que está demais. E arranjam desculpas para não fazer nada. Os filhos de Deus é o contrário. Não arranjam desculpas, arranjam soluções. O que há mais falta é de gente que aparece e arranja soluções. Gente positiva que no meio dos problemas arranja soluções. Busca em Deus soluções para os problemas que estão ali. As pessoas negativas, não, no meio das soluções arranjam problemas para cada solução. Você está a falar de uma solução? Não, isto é um problema. Não, aquilo também é um problema. Vê problema em todo lado. Não sai de casa? Não, é um problema. Vai pôr um feto? Não, não posso, é um problema. Vou para trás, é um problema. Tudo é um problema. Está amarrada essa mentalidade derrotista, mentalidade problemática. Em vez de crer em Deus, que Deus não permite que você enfrente uma batalha ou combate na sua vida que não possa vencer. Deus não permite que as coisas que você está a enfrentar hoje não possa triunfar sobre elas.
Deus dar a vitória sobre isso tudo, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Bendito seja Deus. Repare que a pessoa pensa assim, mas se Deus fizesse milagres e sinais, se calhar a mentalidade das pessoas mudava. Você olha para aqui e estes foram os que receberam, pouca gente recebeu tantos milagres como estes hebreus. Estavam no Egito. Deus fez milagres extraordinários para derrotar o faraó, sim ou não? Fez as 10 pragas do Egito. A última delas, a morte dos primogênitos. Eles viram tantos milagres. Saíram pelo Egito fora a cantar aleluias ao Deus de Israel que os tinha livrado da mão do faraó. Chegaram em frente ao Mar Vermelho. Deus abriu o mar, Moisés estendeu a vara sobre o mar e o mar abriu e eles passaram para o outro lado. Grandes milagres. Todos os dias começou a cair maná no deserto. Comiam, não precisavam de trabalhar para ir buscar comida. A comida estava ali todos os dias, nem precisavam de fazer nada para se alimentar e alimentar os seus filhos. Hoje você precisa de trabalhar todos os dias para dar de comer a si e aos seus filhos. Sim ou não? Eles não precisavam. Milagres todos os dias. Conduziu-os de dia com uma nuvem que os cobria. Era Deus a dirigi-los. Olha o milagre. À noite uma coluna de fogo afastava os animais ferozes e afastava tudo daquele fogo que estava no meio do arraial do povo de Deus. Quando tiveram sede, Deus fez brotar água de uma rocha. E durante 40 anos brotou água daquela rocha para beberem eles, os seus filhos, o gado, os animais, tudo bebeu daquela água da rocha. Nunca faltou água no meio do deserto. Impressionante. Milagres todos os dias. Quando estavam doentes, Deus deu ordem a Moisés para levantar uma serpente de bronze cravada num pau e eles olhavam para a serpente e ficavam sarados. 40 anos sarados. 40 anos sem doenças no deserto. O que era para ser feito em 40 dias, demorou-lhes 40 anos por causa da mentalidade que não mudou. Eles saíram do Egito, mas a maneira de pensar como escravos, como derrotados, como problemáticos, como traumatizadinhos, como gente que não consegue, que não pode, cheios de medo, acompanhou a mente deles. Por causa disto, nunca entraram no melhor de Deus na sua vida. Olhavam para a serpente e ficavam sarados. Nem precisavam tomar remédio nenhum, precisavam tomar nada. Era só olhar para a serpente levantada num pau e a cura estava ali. Curados, saudáveis, com comida, água, com tudo o que precisavam. Com milagres de Deus todos os dias. Nem assim. Porquê é que não entraram no melhor de Deus? Porque afinal agora estavam os gigantes à frente, estavam as muralhas à frente, era só ter fé e confiar que o mesmo Deus que os guardou, que os livrou do Egito, que era o maior império da época, que os livrou dos faraós e da escravidão que eles estavam, que os conduziu para a frente e que cuidou deles durante esse percurso, agora para entrar ainda mais para cima, no melhor que Deus tinha para eles, não, como precisavam de se esforçar, precisavam de lutar, precisavam de batalhar, decidiram sentar-se no chão, a lamentar-se, a gritar e aí a querer ir para trás. E Deus disse, então ficam aí, até morrer, os vossos filhos vão entrar. Que pena. Diga para o seu irmão que está ao lado, que pena. Deus acreditava que eles podiam, mas eles não acreditavam. Quer dizer, Deus acredita que nós podemos. Deus acredita que nós vencemos. E nós temos que mudar a nossa mente para acreditar que podemos e para acreditar que vencemos. Filipenses 4,13 diz, tudo posso naquele que me fortalece. Romanos 8,37 diz, em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. E essa lista das coisas todas está em Romanos 8,35. A perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, a angústia, a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Essas coisas, sobre todas essas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. É o que está escrito. Logo depois, no versículo 36, diz que, sim, no versículo 37, em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. No versículo 36 diz que o diabo pensa que nos conduz
à morte como ovelhas para o matador. Está amarrado em nome de Jesus. Nós não somos uma ovelhinha, não. Nós somos da raça do leão da tribo de Judá. Quantos são aqui descendência do leão da tribo de Judá? Por fora pode parecer uma ovelha, mas cuidado consigo. Glória a Deus. Diga para o seu irmão, cuidado comigo. Posso parecer uma ovelha, mas sou um leão. Bendito seja Deus. É uma ovelha uns com os outros, de gentileza, de delicadeza, de bênção de Deus, de poder de Deus. Mas quando o inimigo vem, você transforma-se num leão contra o diabo. Transforma-se num leão contra a doença. Transforma-se num leão contra as dificuldades e os problemas. Levanta-se como um gigante diante de Golias. Não tem medo de coisa nenhuma, porque o poder de Deus que está em nós é muito maior do que aquele que está contra nós. E essa é a mentalidade que os filhos de Deus têm. A mentalidade de Cristo. Temos a mente de Cristo em nós. Amém? Sim ou não? O que é ter a mente de Cristo? Esse texto que fala sobre isso, de ter a mente de Cristo, está em 1 Coríntios 2,16. Temos a mente de Cristo em nós. O que é que significa isso? Ter a mente de Cristo em nós? Não é fazer um transplante de cérebro. Não é meter nenhum microchip na cabeça, pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Está a dizer, não somos nós que lhe dizemos a Ele como se deve pensar, é Ele que nos diz a nós como devemos pensar nós, mas nós temos, leia comigo, nós temos a mente de Cristo, quer dizer, nós adaptamos a nossa mentalidade, os nossos sistemas de pensamentos para Cristo. Porque é que há pessoas, por isso como dizíamos, que nunca se transformam, continuam sempre a fazer as mesmas coisas, anos e anos e anos de igreja, e têm uma língua capaz de dar a volta ao quarteirão, falando mal dos outros, fazendo mal a outros, causando problemas e angústia. Porque é que não há mudança? Por causa da falta de mudança da sua maneira de pensar. Por causa de não aceitar uma mudança de mentalidade, de pensamentos, que vai depois causar que não haja também mudança de comportamentos e mudança de atitudes. Mas devia haver. A mudança de comportamentos só acontece depois da mudança de pensamentos. Primeiro mudam os pensamentos, depois mudam os comportamentos. Muda a maneira de pensar, depois muda a maneira de agir e a maneira de ser. Se alguém não mudar a sua maneira de ser, é porque não mudou a sua maneira de pensar. Continua a pensar da mesma maneira antiga, da mesma forma antiga, e não mudou a sua maneira de pensar. Logo, a sua forma de agir, a sua maneira de agir, também não mudou. Amém? Isto é uma coisa séria. Muito séria. Muito séria. E o que é que isso pode impedir, pastor? Pode impedir de receber não só o melhor de Deus, mas pode impedir coisas piores, pode causar coisas piores. Que coisas piores é que pode causar? Se continuar com essa maneira errada de pensar, de agir, de falar, de atuar, de desobedecer Deus, de dureza de coração, de não querer dar mais nada, não aplicar talentos, de não servir Deus, de não fazer nada, pode incorrer depois naquele conjunto todo de Gálatas capítulo 5 das obras da carne, e aí, em vez de salvação, pode receber condenação. Porquê? Porque obedecer a Deus é alguma coisa que não está no seu pensamento. Obedecer. Quem é que me entende o que é obedecer? Deus diz, faz isto, é para fazer. É obedecer. Deus pede alguma coisa para a pessoa fazer, faça. Deus diz uma coisa na sua palavra para fazer, faça. A gente tem um problema com isto terrível, quer dizer, quer ser crente, quer receber as bênçãos de Deus, quer que Deus lhe ajude quando precisar, quer que Deus venha em socorro se tiver uma dorzita na ponta de um dedo, mas quando é para fazer alguma coisa para Deus não faz nada. E eu não estou a dizer aqui em bebés que isto não seja a misericórdia de Deus que não cubra e a bênção de Deus que não chegue, mas o que eu estou a dizer é que esta atitude repetida, continuada, transforma-se em rebelião e transforma-se num problema na sua relação com Deus. Para experimentar o melhor de Deus, vai ser um caso sério. Amém? Deus preparou bênçãos extraordinárias
Deus preparou uma mesa com abundância para nós, mas será que nós estamos preparados para a mesa? Estes recusaram-se a mudar a sua maneira de pensar, a sua maneira de crer, a sua maneira de falar, a sua maneira de agir. Os seus pensamentos estavam condicionados por um histórico de 400 anos de escravidão. Os seus hábitos, a ideia de se verem a si próprios como vítimas, incapazes, impotentes, cheios de coisas impossíveis, fez com que diante das muralhas e dos gigantes desanimassem e começassem a gritar, a querer ir para trás. Não há caminho para trás. O caminho de Deus é para a frente. O caminho de Cristo é para a frente. Aquele que põe as mãos no arado e olha para trás não é digno do reino dos céus. É assim que a Escritura diz. Portanto, não há caminho de regresso. Para trás, Deus não abre o mar vermelho, ao contrário. O caminho é para a frente, em nome de Jesus. Por isso não puderam receber o melhor de Deus. Ficaram então sentados no deserto à espera de morrer. Só Josué e Caleb tinham a mente de Cristo e tinham o pensamento do poder de Deus e da promessa de Deus, e para eles a promessa de Deus tornou-se efetiva. O melhor de Deus tornou-se realidade na vida deles, porque eles estavam decididos a cumprir e a fazer a sua parte para que Deus fizesse o milagre que era preciso. Pensavam de acordo com a palavra de Deus, estavam prontos a agir de acordo com a palavra de Deus e a fazer o que Deus lhe dissesse para fazer. Quantos recebem esta palavra? Senhor, eu recebo a tua palavra, abro o meu coração à tua palavra, coloco a minha vida nas tuas mãos para te obedecer. Não quero que o inimigo tenha poder sobre a minha vida. Presta atenção, se você escolhe não fazer aquilo que Deus diz, você está a abrir a porta para o diabo entrar e fazer o que ele quiser contra a sua vida. Por isso é que desobedecer é tão perigoso. Porque então a pessoa abre a porta ao diabo e ele entra derrompante por lá dentro, toma direitos sobre a vida daquele que não quer se submeter à vontade de Deus. A vontade de Deus é um caso absolutamente indispensável na nossa relação com Deus. Só Josué e Caleb tinham a mente de Cristo. Amém? Quantos Josués e Calebes é que eu tenho aqui? Vamos ficar de pé e orar. Querido Senhor, transforma a minha mente. Ajuda-me a pensar de acordo à tua palavra, às tuas promessas, à tua bênção. Ajuda-me a viver ligado ao teu poder na minha vida. Não desligado da tua palavra, ou das tuas promessas, ou do teu poder, mas pensando segundo a tua palavra, pensando segundo a tua bênção, pensando de acordo àquilo que te agrada. Conduz a minha vida para a frente, dirige os meus passos na tua presença, ajuda-me a viver na integridade, porque as bênçãos que tu já preparaste, eu creio em nome de Jesus, que não falham de vir ter às nossas mãos, e que não teremos nossos pensamentos condicionados, que não pensamos como vítimas, mas pensamos como homens e mulheres poderosos em Deus. O Senhor pensa que nós somos capazes, e eu creio que nós somos capazes. Deus acredita que podemos avançar, e eu creio que podemos avançar. Deus olha-nos como vencedores, e nós olhamos-nos como vencedores. Deus acredita que é possível, e nós acreditamos nas possibilidades de Deus. Em nome de Jesus, Deus é o Deus dos impossíveis, dos milagres extraordinários. Deus abre portas que ninguém pode fechar e fecha coisas que ninguém pode abrir. Deus quer levar-nos a experimentar o melhor de Deus sobre esta terra, a viver o melhor de Deus sobre esta terra, de uma forma sábia, com uma mudança de mentalidade, dando frutos de glória para Deus, com a mente de Cristo nos nossos corações, pensando de uma forma transformada como agradar a Deus. Meu Deus, eu te dou graças de todo o coração desta palavra produzir efeito em nossos corações. Não podemos permitir um inimigo derrotado, nem podemos abrir a porta a este inimigo derrotado. O lugar dele é debaixo dos nossos pés, e não o contrário. Não os pés dele em cima da nossa vida, mas ele está debaixo dos nossos pés. A nossa desobediência a Deus, tem misericórdia de nós, de qualquer desobediência, de qualquer pecado, de qualquer incredulidade, de qualquer rebeldia. Tem misericórdia de nós e lava-nos no poder do teu sangue.
Faz-nos avançar no poder da Tua unção, da Tua presença, renovando a nossa mente, fazendo-nos triunfar sobre toda a adversidade e todo o mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Quantos recebem? Glória a Deus. Graças a Deus. Bendito seja Deus.